Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a professora Adriele e hoje nós vamos estudar um pouco sobre presente simples, ok? Então, na língua inglesa, o primeiro tempo verbal mais simples, que nós podemos dizer assim, é o presente simples. Como vocês podem visualizar aqui, há um diálogo entre um homem e uma mulher. O homem diz, eu falo português, e a mulher fala, I don't speak Portuguese. Então, ela diz, eu não falo português, tá? Então, repare, he speaks Portuguese, he speaks Portuguese, she doesn't speak Portuguese. Então, esse diálogo, ele vai iniciar a nossa conversa sobre o presente simples, tá? No final da nossa aula, eu retomo mais uma vez aqui para ela, só para vocês visualizarem a diferença. Ele fala português, ele não fala, eu não falo português, tá? Então, daqui a pouquinho eu retomo para nós pensarmos um pouquinho sobre isso, tá? No português, nós sabemos que existem os tempos verbais, assim como os modos, e o presente do indicativo é o equivalente ao simples, ao presente simples, ou simple present, é assim que a gente fala, tá? Então, eles são equivalentes à nossa língua. Quando que nós usamos o presente simples? Ora, o presente simples ele é usado para indicar uma ação habitual, coisas cotidianas, rotineiras, que ocorrem no tempo presente, mas ele também pode ser utilizado para expressar algumas verdades universais, alguns sentimentos, alguns desejos, algumas opiniões, até mesmo preferências, tá? Então, o presente ele é usado para essas situações, principalmente para colocar expressões como verdades universais, tá? Algumas vezes, essa frase no presente simples, ele pode apresentar alguma expressão de tempo, que na língua portuguesa nós chamamos de advérbio, tá? Quais são os tipos de advérbios mais utilizados no tempo presente, que é para aumentar a intensificação, a intensidade do que eu quero dizer ali no tempo presente, tá? Então, algumas vezes vai aparecer ou vão aparecer alguns advérbios dentro das expressões, como, por exemplo, na língua portuguesa eu posso falar assim, eu gosto muito de estudar. Então, essa palavra muito, eu sei que é um advérbio de intensidade. Eu sempre saio de manhã. Hoje levantei cedo, né? Diariamente estudo. Então, eu posso colocar nas minhas orações, nas minhas sentenças, alguns advérbios para intensificar, para mudar o tempo, tá? Para indicar o momento da fala, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês o now, que significa agora, always, que significa sempre, never, é nunca, today, que é hoje, everyday, todos os dias, daily, que é diariamente, often, frequentemente, sometimes, que significa às vezes, generally, que significa geralmente, e usually, que significa usualmente, tá? Ou geralmente também, dependendo da situação. As principais regras do tempo presente. Então, essa conjugação ela vai variar de acordo com a pessoa verbal e de acordo com a terminação do meu verbo e também de acordo com o tipo de frase. Eu tenho a frase afirmativa, eu tenho a frase negativa e eu tenho a frase interrogativa. Então, as principais regras desse tempo presente, tá? Eu vou apresentando para vocês conforme a passagem dos slides. Primeiro, a gente vai ver as afirmativas, o que acontece com todas as frases afirmativas, qual é a pessoa verbal que vai mudar o verbo. Depois, eu vou para a negativa, apresentando para vocês o verbo auxiliar, tá? E depois a interrogativa, ok? Aqui neste exemplo,
eu tenho he plays soccer very well. Então, tudo que está com uma cor azul aqui são advérbios que eu posso estar utilizando nessas frases do tempo presente para mudar, para intensificar a minha expressão. Eu digo aqui, he plays soccer very well. Ou seja, ele joga muito bem. Ele joga o que muito bem? Soccer, futebol. Então, aqui, notem que o meu verbo é play, tá? Esse play aqui está no sentido de jogar, tá? E reparem que ele tem um Szinho aqui no final, tá? Esse she loves chocolate. Então, ela ama chocolate, ela gosta de chocolate. Reparem também que tem o Szinho aqui no final. O meu verbo é play, o meu verbo é love. Então, por que, professora, que eu coloquei esse Szinho aqui no meu final? Primeira regra do presente simples. Para as pessoas verbais he, she e it, eu devo colocar um Szinho no final do meu verbo. Esse S não significa que é plural, tá? É só para mudar a terminação nessas três pessoas verbais. He, she e it. Nos demais, que é o I, we, you e they, eu permaneço. Eu falo they play soccer. You play soccer. Agora, she plays, he plays, it plays, ok? Aqui no meu terceiro exemplo, they go to school in the afternoon. They go to school in the afternoon. Então, nós vamos para a escola toda tarde, né? Aqui no caso, eles, né? Não é nós. Então, aqui é they, é eles. Então, eles vão para a escola de tarde. De tarde, in the afternoon. Então, ó, reparem que o meu verbo go, aqui neste caso é um verbo irregular, no tempo presente, né? Fica desta forma. E they, na minha pessoa verbal, como é they, eu não posso colocar they goes, tá? Eu devo apenas acrescentar nas terceiras pessoas, tá? He, she, it. E reparem aqui, como coloquei para vocês, afternoon, tarde, tá? In the afternoon, tá? Aqui no próximo exemplo, I always read the newspaper in the morning. Então, eu sempre leio jornal de manhã, ó, in the morning. Por isso que eu falei para vocês que é comum nós utilizarmos o advérbio dentro de uma frase no presente. Aqui, quando ele diz que ele sempre lê, no caso é eu, né? I always read the newspaper in the morning. Eu estou dizendo que eu sempre leio o jornal de manhã. Mas, reparem aqui, always não é o meu verbo, tá? Always é sempre. Então, ó, reparem, always tem o Szinho aqui, mas não significa que nós mudamos isso porque é a pessoa verbal. Não, eu não mudo, tá? Agora, always se escreve desta forma, e esse Szinho faz parte, tá, da palavra. Read significa ler. Então, I always read. Não coloco o Szinho aqui no final, depois do D, justamente porque eu tenho o substantivo, aliás, eu tenho um sujeito I, que não deve ser utilizado. Ó, nós, ó, we generally travel to Brazil in December. Então, nós, no caso, geralmente viajamos para o Brasil em dezembro, tá? Reparem, eu tenho aqui também, mais uma vez, um advérbio de modo. Generally travel to Brazil in December, ok? Então, eu coloco aqui um advérbio de modo para dizer que geralmente, né? Termina em ly, para eu dizer que é um advérbio de modo. Depois vem o meu verbo conjugado no presente simples. Ele é a mesma coisa do infinitivo, mas sem o to. Eu digo to travel e no presente simples eu tiro to e mantenho ali o travel, ok?
para esta pessoa, que é nós. Agora, se fosse he, she, it, aí ia mudar a situação, tá? Na afirmativa, ou seja, na affirmative form, como regra geral, nós podemos dizer que para conjugar um verbo no presente simples, basta usarmos o infinitivo, mas sem o to. Só que no caso dos pronomes I, you, we e they, tá? E acrescentamos em alguns verbos a letrinha S, conforme vocês podem visualizar aqui, S, o ES ou então o IES, tá? Como que eu vou acrescentar? Apenas nas terceiras pessoas, nesses pronomes, he, she e it, tá? Dependendo do verbo, eu vou acrescentar o S só. Alguns verbos vou ter que acrescentar o ES e outros eu tenho que acrescentar o IES. Aqui eu tenho como exemplo para vocês o verbo to work, que é trabalhar. Aqui, ó, I work, you work, he, she, it works, we work, you work, they work. Então, eu só vou mudar, só vou acrescentar esse Szinho que não significa plural, apenas nessas três pessoas, dessas três conjugações, ok? E, continuando, há algumas regras específicas. Então, eu sei que eu devo colocar o S, o ES e o IES. Mas existem algumas regras específicas para a flexão da terceira pessoa, que é he, she, it, tá? Que estão relacionados ao final de cada verbo. Então, os verbos que terminam em o, em z, em ss, ch ou sh ou até mesmo o x, eu vou acrescentar o es no final do verbo. Como, por exemplo, aqui o verbo ensinar, que é teach, né? Eu vou colocar teaches, ok? Terminou com ch esse verbo, notem, ensinar, ch. Então, se termina com ch, eu não vou apenas acrescentar o s, eu devo acrescentar o es. O outro verbo aqui, to watch, que assistir, né? Fica watches. Então, esse watches terminou com ch, eu vou falar ele assiste. He watches, ok? Com es. O push fica pushes. Kiss fica kisses. Então, terminou com s, tá? O push terminou com sh. O to go, ó, terminou com o. Então, o que acontece com esse verbo? Eu coloco o es. Então, fica goes para he, she, it. He goes to school, tá? Então, eu vou acrescentar o es. Para fix, que significa consertar, então fica fixes. Então, os verbos terminados em o, em z, em ss, em ch, em sh e x, eu acrescento o es. Agora, os verbos que são terminados com y e antes dele, ou seja, precedido de uma consoante, eu vou tirar o y e vou acrescentar um ies. Então, quando o verbo terminar em y, eu vou olhar antes do y. Se vier uma consoante, eu vou acrescentar o ies, vou tirar o y, tá? Aqui eu tenho o verbo fritar, ó, to fry. Eu tenho o verbo voar, que é fly. E eu tenho o verbo estudar, que é study. Então, o que eu faço? Todos eles terminaram em y, tanto o primeiro como o segundo e o terceiro. Mas se você olhar antes da letra y, eu tenho R, eu tenho L, eu tenho D, que são consoantes. Sendo consoantes, eu devo retirar o Y e acrescentar um IES. Por que isso, professora? Porque o Y tem som de I. E quando eu coloco o I junto do Y, significa que eu fico com dois Is. Tá? Então, na gramática normativa da língua inglesa, eu retiro o Y e acrescento o IES, se caso vier uma consoante.
Que acontece, professora, se for ter uma vogal antes? Deixa o Y. Eu só vou acrescentar o S, tá? Quando vier uma vogal. Então, eu vou olhar o Y, eu vou observar o que vem antes. Se vier uma consoante, tira e coloca um IES. Se vier uma vogal, mantém e apenas coloca o S, tá? Então, aqui, como ficaria? Fica fries, flies, studies, tá? Então, eu quero dizer que ela estuda todo dia, tá? Ela, she studies today, tá? Então, aliás, every day. Então, ele estuda todo dia. He studies every day. Então, eu quero dizer ele. Agora, se fosse eu colocaria I study, sem o IES. Essa regra só é para as terceiras pessoas do singular. He, she e it. Beleza? Aqui eu tenho o verbo to say, quer dizer, e to play, que significa brincar e jogar. Quando eu falei para vocês observarem, tem Y, só que antes é uma vogal. O que eu faço? Mantenho o Y ali, só coloca o S. Então, fica says, plays, ok? Qual que é a posição do verbo nas frases afirmativas? De onde eu vou colocar o verbo, né? Então, eu preciso saber a ordem certinha da minha frase, como criar uma frase. A regra geral é, primeiro vem o sujeito, que é o subject, depois vem o verb main, que é o verbo principal, tá? O main verb. Depois eu venho com o meu complemento. Então, sujeito, verbo, complemento. O que é de praxe, nós já sabemos, tá? Então, eu digo aqui, I live in Brazil. Eu moro. Então, quando eu digo no sentido de morar, eu digo live, tá bom? Então, ó, eu moro no Brasil. Moro. Então, eu não vou acrescentar o S. Por quê? Porque eu tenho o I, que é um sujeito que diz eu. Então, eu, sujeito, depois vai vir o verbo. E aí vem o complemento, tá? Agora aqui, ó. He teaches Spanish at the university. Então, ele ensina espanhol na universidade. Ele ensina. He teaches, ok? Aqui eu tenho they prefer Italian food. Eles preferem comida italiana. Então, eles, o meu verbo vai vir depois do meu sujeito. Reparem, tudo aqui, ó. I, he, they, she, we, it, you, she. É o meu sujeito. O meu verbo vai vir depois, tá? Aqui eu tenho she watches, ó, TV every day. Ela assiste TV todos os dias. Então, eu coloco aqui um ES, porque meu verbo terminou em CH, justamente porque eu tenho um sujeito que inicia ali com she. Professor, e se eu quiser colocar o nome de uma mulher? Mary, por exemplo. Mary watches TV every day. Tá? Então, eu posso colocar o nome ali da mulher, porque ela não vai deixar de ser she, tá bom? No próximo aqui, we like to go to the beach during the week. Então, eu tenho aqui, nós gostamos de ir para a praia durante, né, a semana. Então, aqui, we like, o meu verbo terminou em E, mas eu não vou acrescentar um S, porque eu tenho o sujeito we, tá? It pushes the door when it walks to get in. Então, ela empurrou, it's, né, no caso, né, eu tenho ele ou ela, que é um animal, um objeto. Aqui deixo bem claro para vocês que it significa ele e ele, mas não são pessoas, tá? Então, it pushes the door. Ele ou ela puxou a porta, tá? Eu tenho aqui que acrescentar o ES, tá bom? Prosseguindo, eu tenho o you.
You always are late. Então, você sempre chega atrasado. O meu verbo aqui, eu acabei marcando o advérbio, mas na verdade é essa palavrinha, arrive, que é o verbo chegar, ok? Então, always é o meu advérbio, não é o verbo da minha frase, tá? O she, mesma coisa. She always kisses. Então, eu tenho aqui o meu advérbio e o meu verbo que é kisses. Então, em frases afirmativas, o meu advérbio sempre vem antes, tá? Eu sempre beijo, ela sempre beija, eu sempre chego, tá? Eu não vou falar assim, eu chego sempre. Eu sempre chego. É assim que deve ser feito a organização da sua frase. Neste caso, eu tenho os dois, ó. Arrive é you, e eu tenho kisses, porque é she, ok? Então, a posição do verbo nas minhas frases afirmativas é subject, depois o main verbs e depois o complemento, ok? Aqui são as regras, tá? Verbos que terminam em S, eu vou acrescentar. Ó, work fica works, dance, dances. Read, que é ler, eu tenho reads. Speak fica speaks, tá? Agora, os verbos que necessitam de acrescentar o ES são os verbos terminados em SS, em SH, em CH, como eu passei para vocês na regra anterior. Kiss fica kisses, wash fica washes, watch fica watches e fix fica fixes. Os verbos que terminam com o Y e antes deles vem uma consoante, eu devo retirar a consoante e colocar IES. Tá? Então, como cry fica cries, study fica studies, ok? E assim por diante. Já com os verbos que tem Y e antes tem uma vogal, eu devo acrescentar só apenas o S, não devo retirar nada. Então, fica enjoys, fica says e fica plays, tá? Na forma negativa, eu devo utilizar o verbo auxiliar. Quais são os verbos auxiliares do presente simples? O do e o does, tá? Na forma negativa, eu devo colocar o do not, tá? Eu tenho que acrescentar a minha partícula not, sempre. Então, eu devo observar que na forma negativa, eu tenho os verbos auxiliares do e does. Mas eu tenho que saber quando usar o do e o does mais a partícula not, tá? Quando que eu uso do, né, que a gente fala the, ele é usado para os pronomes I, que é eu, you, we e they. Novamente, para os pronomes he, she e it, eu vou usar o does, ok? E como nós vamos trabalhar com frases escritas na forma negativa, obviamente vocês sabem que a partícula é not, tá? Então, eu posso trabalhar com a questão de escrever sem contrair, ou então eu posso trocar pela contração, que é a forma mais natural de falar, tá? Então, aqui eu tenho do not, e na forma contraída fica don't. Eu tenho aqui does not, que na forma contraída fica doesn't. Então, aqui, lembrando, estou falando desta forma porque é negativa, tá? Novamente, eu trouxe o verbo aqui, work, para que vocês observem. Antes, na forma afirmativa, eu colocava um Szinho aqui. Fica he, she e it works. Agora, na forma negativa, o work ele vai ser mantido, tanto aqui na forma comum quanto na forma contraída. Por quê? Quando eu coloco a minha frase na forma negativa e na forma interrogativa, eu não devo mexer no meu verbo principal. Por quê? Porque eu vou usar o meu verbo ali de auxiliar. Se eu vou usar o verbo do e o verbo does como auxiliar, para que eu vou mexer no meu verbo principal?
tá? Senão fica ali dois verbos, um brigando com o outro. Então, eu devo colocar o do e o does nas terceiras pessoas e eu devo deixar o meu verbo principal ali quietinho, tá? Então, aqui, como que ficaria a minha forma na frase negativa, tá? I do not work. Então, eu não trabalho. I do not, tá? You do not work. He, she, it does not work. We, you e they do not work. Se eu quero contrair, o que eu faço? Eu coloco I don't work. O do not fica don't. Então, I don't work. You don't work. He, she, it doesn't work. We, you, they don't work. Simples assim, ok? Já qual é a posição dos verbos em frases negativas? O que eu devo fazer? A posição do verbo em frases negativas, o que acontece? Fica ali primeiro o sujeito, depois vem o meu verbo auxiliar, a partícula not, o meu verbo principal e o complemento. Como eu disse no exemplo anterior, eu disse aqui para vocês, I don't work, ou I do not, ou então I don't work. Então, eu tenho sujeito, aí eu vou vir com o meu verbo principal, a partícula not, aí que vem o meu verbo principal. Vem primeiro o meu verbo auxiliar, ok? Então, eu digo, para falar que eu não moro no Brasil, que é uma frase no tempo presente, no modo negativo, tá? Eu uso o meu verbo auxiliar do e does. Como eu estou falando eu vou usar do. Então, I do not live in Brazil. Ou eu posso colocar I don't live in Brazil, tá? Agora, he does not teach Spanish, tá? He does not, ou então he does not. Então, repare, primeiro o meu verbo, primeiro o meu sujeito, depois o meu verbo auxiliar, depois a partícula not, depois meu verbo principal. Detalhe, em frases negativas e em frases interrogativas, novamente vou falar. Deixa o verbo principal quietinho ali, não mexa, não põe um S, nem um ES, nada. Deixa ele só sem o to, tá? Aqui eu tenho mais um exemplo. They don't prefer. Eles não preferem. Eles não preferem. Então, they don't. Aqui eu já coloquei a forma contraída, tá? E o meu verbo prefer aqui quietinho, sem mexer. Agora, aqui nessa frase. She doesn't watch, tá? Watch TV. Ela não assiste. Então, como eu coloquei o meu verbo auxiliar e minha partícula not, o meu verbo não vai ficar watches. Eu só vou fazer isso na afirmativa. Ela assiste TV? She watches. Ela não assiste TV? She doesn't watch. Sem mexer, tá? E assim em diante. We do not like. It does not push, tá? Aqui eu tenho uma tabelinha. I don't like. You don't like. He, she, it doesn't like. We, you, they don't like. Reparem que o verbo like, o verbo gostar, não vai mudar. Eu aqui estou apresentando para vocês a forma contraída e contract, tá? Então, aqui eu tenho don't e doesn't. Don't para I, you, we, you, que é vocês, e they, e apenas doesn't para he, she, it, ok? E na forma interrogativa, o que acontece, né?
Assim como nas negativas, como eu estava falando para vocês, eu vou continuar usando o the e o does, tá? E da mesma forma, eu só vou usar o the e o does, o the para I, you, we e they, e does para he, she, it. Só que o que eu devo fazer na organização da minha frase interrogativa? Eu vou usar primeiro o verbo auxiliar, depois vai vir o meu sujeito, aí que vem o meu verbo. Então, para I eu uso the, mas eu devo trocar. Primeiro, na interrogativa, vem o verbo auxiliar. Aí fica do I work? Do you work? Does he, ou does she, ou does it work? E depois, do we work? Do you work? Do they work? Tá? Qual é a posição do verbo nessas frases? Primeiro vai vir o verbo auxiliar, ou vai vir o the, ou vai vir o does. Depois vai vir o meu sujeito, I, you, they, we. Depois vai vir o meu verbo principal, tá? Então, se eu quero fazer, e obviamente, o complemento e o meu sinal de interrogação, tá? Se eu quero fazer uma pergunta, eu tenho que colocar o sinal de interrogação. E eu inicio a frase com o meu verbo auxiliar. Neste primeiro exemplo, eu trouxe para vocês: eu te devo dinheiro? Eu te devo alguma coisa? Então, do I owe you money? Então, eu te devo. Do I. Aqui, does he teach? Então, ele ensina espanhol. Does he teach Spanish at the university? Ele ensina espanhol na universidade? Então, por que eu estou usando does? Porque é he. Só que agora eu vou trocar de lugar. Primeiro vai vir o does, depois vai vir o he. E o verbo normal, sem mexer, tá? Da mesma forma, do they prefer Italian food? Então, eles preferem comida italiana? Se eu quisesse transformar isso numa forma negativa, eu ia colocar they don't prefer. Como eu quero transformar em uma frase interrogativa, eu vou usar o do, porque é they, né? Do they prefer. E terminar minha frase e continuar ali com o meu sinal de interrogação, tá? Nessa frase que ela assiste TV todos os dias, tá? Como eu sei que é ela, eu vou usar o does. E como é uma pergunta, eu vou trocar de lugar. Então fica does she watch? Does she watch TV every day? Ela assiste TV todos os dias? E aqui, does she kiss her grandma before leaving? Ela beija a avó antes de sair? Ou, aliás, antes, né? Before é antes. Então, como eu sei que é ela, eu vou usar o does. E eu vou fazer uma pergunta, fica does she kiss? Does she kiss? E aí o restante e o sinal de interrogação, ok? Importante a gente saber que esse verbo to do significa fazer, tá? O do significa fazer. Então, só que no presente simples, ele é utilizado como o auxiliar. E esse auxiliar, ele vai complementar a formação das frases interrogativas e negativas. Ele vai fazer a função de auxiliar o meu verbo principal, tá? Enquanto o verbo auxiliar, o do e o does, não tem significado nenhum. Os auxiliares do e does, eles também são usados como respostas curtas, tá? Para answers. Então, como que eu vou falar? Tá? Eu vou perguntar assim, você gosta de chocolate? Do you like chocolate? Você vai falar, sim, eu gosto. Então, você fala, yes, I do. Tá? Yes, I do, para respostas curtas. Ou, se você não quer falar que não gosta, fala, no, I don't. Tá? Se eu quero perguntar assim, do I need a pencil? Então, se você precisa de uma caneta, aí ele fala assim, yes, you do. Tá? No caso aqui, sim, você precisa, você no caso. Ou então, se eu quero colocar na forma negativa, no, you don't, tá? Então, eu uso esse verbo do e dos também, não só para fazer perguntas na interrogativa,
e muito menos só para colocar ali junto da negativa, mas eu também utilizo para respostas curtas. Sim, eu gosto, no caso, I do. Yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Então, aqui, ó. Eles gostam de chocolate, ó. Do they like chocolate? Yes, they do. Então, falando assim, eles gostam, tá? Oh, não, no, they don't. Não, eles não gostam. Então, eu utilizo para respostas curtas também, tá? E para a nossa próxima aula, vocês vão fazer esses exercícios que estão dispostos aqui para vocês, que eu não vou continuar, tá? E eu retomo com uma frase do primeiro slide que eu trouxe a vocês, para fazer um resumo geral, tá? Aqui o homem diz, eu falo português. E a mulher diz, I don't speak Portuguese, tá? Por quê? Essa frase está no presente, ela está utilizando o verbo auxiliar do. Como ela diz que ela não fala, ela vai dizer usando a partícula not. Só que nesta frase ela está fazendo a forma de contração, a forma contraída, que é mais fácil para os nativos falar. Então ela utiliza I don't, ao invés de utilizar I do not, tá? Reparem que aqui eu falei, ó, he speak Portuguese. Então ele fala, tá? Como que ficaria isso? Para he, para she e para it, eu devo acrescentar o Szinho no final. Até porque meu verbo termina com K, tá? E na minha forma negativa, para she, eu vou usar o meu verbo auxiliar, does, porém eu devo acrescentar a partícula not, se eu quero negar essa frase. Se eu quero dizer, ela não fala português, então eu falo assim, she doesn't speak Portuguese. Então reparem que na minha formação dessa frase, eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo principal, eu tenho o verbo auxiliar. Aliás, eu tenho o verbo auxiliar, a partícula not, o meu verbo principal, puro, sem mexer, sem o to, e depois eu tenho o meu complemento, que é português, tá? Sempre que vocês sentirem necessidade, retomem esta aula, assistam novamente para retirar todas essas dúvidas, ok? É isso. Para a próxima aula, nós vamos trabalhar com exercícios, tá? E verificar o nível de aprendizagem que vocês estão, ok? Muito obrigada e até a próxima aula.